Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e nesta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, hoje trataremos sobre como que se comportam os diversos valores recebidos a título de rescisão de contrato de trabalho. Há uma dúvida bastante grande em relação aos contribuintes, uma vez que dentro da declaração do imposto de renda há tratamentos bastante diferenciados em relação a essas verbas que são recebidas normalmente decorrente de rescisões de contratos de trabalho. Basicamente, há uma diferença entre três tipos de verbas, né? Nós temos aquelas verbas que são consideradas de fato tributáveis, e nessa classificação entrariam os salários, as férias, o aviso prévio trabalhado, valores decorrentes de aposentadoria, também compõem esses rendimentos chamados de tributáveis. Podemos ter também, no pagamento da rescisão, aqueles rendimentos que são considerados como isentos, e aí nós teríamos outra série de valores dessa natureza, como por exemplo o FGTS, o seguro-desemprego, o aviso prévio indenizado, eventualmente valores pagos a títulos de danos materiais, de danos morais, e também a aposentadoria por doença grave. E aqueles valores reconhecidos como em que existe o tributo na fonte, né, o imposto de renda na fonte, nós destacaríamos o 13º salário. Então, o mais importante no momento de fazer a declaração de imposto de renda sobre essas verbas rescisórias é que nós, de alguma forma, consigamos separar essas três classificações de valores pagos, né? Isso, às vezes, não é uma tarefa muito simples. Talvez necessitemos que, no momento de, por exemplo, se for uma ação judicial, que haja a separação destes valores ou das naturezas desses pagamentos, né? Através dos advogados, que muitas vezes conseguem fazer essa separação, para que não corramos o risco de informar inadequadamente dentro da declaração de imposto de renda. Então, de uma maneira geral, o valor referente a salário, ele é tributável na fonte, né? Ou seja, mês a mês acontece essa tributação de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, ou ele vai ser tributado na declaração de ajuste anual, quando esses valores são pagos de forma extemporânea, né? Que seria fora do período de competência. Não é aquele pagamento mensal, e sim um pagamento através de uma rescisão feita em justiça, por exemplo, né? Na Justiça do Trabalho, muitas vezes. Então, destaco que são isentas, né, as indenizações pagas na despedida de um funcionário, na saída de um funcionário, até o limite garantido pela legislação trabalhista. Então, aquelas verbas que são chamadas de verbas puramente indenizatórias, né, sobre essas verbas não há a tributação do imposto de renda. E conforme eu falei anteriormente, dentro dessas verbas enquadraria-se o FGTS como um exemplo, né? Esse FGTS pago em virtude de uma decisão judicial e que ele seria isento por conta de ter uma abrangência da lei em relação a essa isenção. E não só o FGTS, mas os valores decorrentes, por exemplo, de juros pagos em atraso sobre essa verba, atualização monetária ou multa, também seriam exemplos de valores isentos para fins de imposto de renda no momento de desmembrar a informação. Existe também aqueles funcionários que eles aderem ao que é chamado de PDV, que é o Programa de Desligamento Voluntário. Dentro do PDV também tem uma série de valores que acabam sendo pagos no momento da saída do funcionário de uma determinada entidade, né? Como regra geral, estes valores dentro do PDV, eles não estão sujeitos à incidência do imposto de renda, né? E nem tampouco teria uma tributação dentro da declaração de ajuste anual, de uma maneira geral. Porém, existem alguns rendimentos que eles não estão nesta isenção geral que o PDV nos coloca, né? Existem fatores pontuais que levariam à tributação. Então, não estão na abrangência da isenção a título de PDV
determinados valores, como por exemplo aquelas verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista, né? Essas verbas, a maioria delas de alguma forma sofre algum tipo de tributação, né? Então, quando há a adesão ao PDV, essas verbas, elas não, de uma maneira geral, não estariam isentas, aquelas que têm uma previsão legal para que haja tributação. Valores recebidos em função de direitos adquiridos anteriormente ao PDV, também ele de alguma forma não teria a isenção do imposto de renda, né? Então tem que tomar cuidado sobre quais valores que fazem parte desse plano de desligamento do funcionário para verificar, né, aquilo que é meramente benefício que a entidade acaba favorecendo ao funcionário tem tributação, e aqueles valores que há uma isenção que a própria legislação nos coloca, como aqueles que eu falei anteriormente, então eles deveriam ser destacados ou desmembrados das verbas rescisórias para poder informar adequadamente dentro da declaração de imposto de renda. Um outro ponto que vale a pena um destaque neste momento, neste vídeo, seria aquilo que tradicionalmente dentro da declaração de imposto de renda recebe a sigla de RRA, que significa os rendimentos recebidos acumuladamente. Só para que vocês que estão assistindo esse vídeo tenham uma noção do que representa, né? Muitas vezes as pessoas ingressam na justiça para reclamar verbas que elas não são do ano em curso, e sim de anos anteriores, né? Essas verbas são das mais diversas naturezas, né? Como, por exemplo, questões de revisão de aposentadoria, questões de revisão de pensão, precatórios e também trabalhistas, né? Então, como o foco deste vídeo é voltado para a área trabalhista, pode ser que em algum momento o contribuinte receba essas verbas decorrente de anos anteriores em função de uma reclamatória. Nesta condição, então, os rendimentos recebidos acumuladamente, eles estão sujeitos ao que é chamado da tabela progressiva do imposto de renda. Então, eles devem ser retidos, né, pela fonte pagadora no momento do recebimento ou do crédito. E esses rendimentos eles devem ser inseparados dos demais rendimentos que a pessoa eventualmente receba, né? Então, em um primeiro momento, a obrigação da retenção do imposto relativo a esses rendimentos é da fonte pagadora. Porém, se esta não fizer, naturalmente, dentro da declaração de imposto de renda deverá ser feito o cálculo para verificar se naquele mês efetivamente haveria necessidade de ter o pagamento do imposto ou não. O que acontece é um cuidado muito grande que devemos ter, né? Porque vocês imaginem, dentro da declaração de imposto de renda há um campo específico para declarar estes rendimentos recebidos acumuladamente. E muitas vezes o contribuinte, não sabendo disso, ele coloca esses rendimentos como um rendimento tributável diretamente. E aí, infelizmente, neste caso, provavelmente o contribuinte irá, além de fazer errado a declaração, pagar mais imposto, né? Porque vocês imaginem, né, uma pessoa que tenha recebido de uma vez só um valor, por exemplo, de R$5.000, que ele era decorrente de diferenças de salários, muitas vezes de vários meses, né? Então vamos imaginar que a pessoa no ano de 2016 recebeu estes R$5.000, mas ele era decorrente de R$1.000 de, por exemplo, novembro e dezembro de 2015, aí dariam R$2.000, e outros R$3.000 decorrentes do ano de 2016. Mas ele recebeu tudo de uma vez só, né? Então, se ele tributar diretamente lá como um rendimento recebido lá de pessoa jurídica e tal, estes R$5.000, ele acaba caindo numa tabela progressiva do imposto de renda a uma alíquota de 27,5%. Ou seja, é a última alíquota da tabela, né? Aquela que é a mais alta. Ao passo que, se ele fizer o cálculo correto e a informação correta dentro da declaração, ele teria que desmembrar, né? Embora os R$5.000 ele recebeu em uma vez só, ele é decorrente de meses diferentes, né? Então, por exemplo, R$2.000 é de novembro e dezembro de 2015.
E aí a legislação diz, bom, quando é feita, né, a comprovação dentro da declaração de imposto de renda, a informação neste campo específico do RRA, deve-se pegar a tabela progressiva do imposto de renda e aplicar a quantidade de meses em que se refere os rendimentos, por exemplo, no caso de 2015 são 2 meses, e multiplicar pelo valor mensal da tabela. Lá em 2015, ficaria sujeito à tributação quem ganha acima de R$ 1.903,98. Multiplicado por 2, daria quase R$ 4.000. Então, como houve um rendimento de 2.000 em 2015, essa pessoa não tributaria sobre este valor, porque pela regra da Receita, então, estaria isento este rendimento, né? Os outros R$ 3.000 que recebeu em 2016, esse sim, de alguma forma, iria tributar. Mas percebam, a pessoa recebeu em caixa R$ 5.000, mas tributaria sobre 3, porque os 2 de 2015 pega a isenção da tabela. Os 3 que recebeu em 2016, eles entrariam numa faixa da tabela do imposto de renda de 15%. Então, mesmo assim, seria uma vantagem enorme, né? Uma tributação muito menor do que se oferecesse a tributação de R$ 5.000 inadequadamente dentro da declaração de imposto de renda. Então, este cuidado devemos tomar, né? Quando recebemos esses rendimentos decorrentes de anos anteriores, para conseguir classificar e informar corretamente dentro da tabela do imposto de renda. Quando abre este campo do RRA, rendimento recebido acumuladamente, há uma opção do contribuinte para ele poder calcular o imposto devido ou verificar se há essa necessidade de pagamento do imposto, e a opção é o imposto de renda exclusivamente na fonte ou imposto de renda na declaração de ajuste anual. Por que existem essas duas opções, né? Porque a legislação atual do imposto de renda ela foi revista em relação a essa condição do RRA, e o rendimento ele deve ser tributado nos meses em que ele é devido. Anteriormente, a legislação entendia que ele era tributado pelo regime de caixa, né? Somente quando recebido. E agora não. A interpretação é de que deve-se retroagir aos meses em que era devido aquele imposto para fazer o cálculo adequadamente, né? Então, o próprio sistema, ele, de alguma forma, ele demonstra qual que é mais vantajoso. Ou tributar através da declaração de ajuste anual, ou tributar mensalmente, utilizando a tabela progressiva da época em que era devido o tributo, né? Então, devemos tomar este cuidado enorme no momento de fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, principalmente em relação a essas verbas rescisórias. Tá ok? Então, este vídeo foi produzido por uma sugestão de um contribuinte que ele gostaria de saber um pouquinho mais de que maneira que deveria declarar as verbas rescisórias na declaração do imposto de renda. Então, espero que de alguma forma tenha auxiliado a ele e a tantas outras pessoas que têm dúvidas quando recebem esses valores em rescisão de contrato de trabalho. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem um like lá no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. Aqueles que não conhecem, os convido a se inscrever nesse canal, porque lá eu trato de assuntos relacionados à contabilidade, a finanças e ao imposto de renda. E de alguma forma procuro explicar de uma maneira um pouco mais amistosa para que um grande número de pessoas compreendam um pouquinho mais sobre assuntos tão importantes e não apenas dos contadores. Tá ok? Os vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.